moço maior que eu, vocês precisam lembrar que o dia ele já foi pequenino. Eu me lembro que quando eu era pastor na cidade de Santos, na Igreja Batista do Marapé, íamos para a casa da minha sogra, a avó Maria, a avó dele. Aos domingos estávamos reunidos, ou então nas férias. Ele tinha 4 anos de idade. E quando todos os priminhos brincavam, ele ficava me rodeando. Ele falava: eu vou ser pastor igual ao titio. Essa coitadinha, não sabe o que fala, né? Tão pequenininho. O tempo passou, viemos para o Canadá. E ali em Strathroy, viemos visitar. Passou 3 meses estudando inglês. E no primeiro culto que ele assistiu, ele entregou o coração a Jesus. Walter Cruz, naquele tempo, era meu intérprete, porque tinha muitos canadianos que vinham para o culto português, e eu pregava em português, o Walter em inglês, ele traduzia. Lembra, Walter? Não sei se lembra do Daniel, mas era o tempo que você estava lá. 20 anos se passaram quando ele entregou a vida a Cristo em Strathroy. Deus o chamou para ser pastor. Às vezes a gente vê uma criança falar uma coisa, a gente pensa, é coisa de criança, mas Deus sabe. Eu vejo essas criancinhas aqui. Nós temos que cuidar muito bem nosso testemunho, nossa maneira como vivemos e tratamos essas crianças com amor. Porque hoje nós as tratamos, amanhã pode ser que teremos que tratar com elas. Pode ser que sejam elas os nossos pastores e pastoras e missionários que estarão à frente do trabalho, mas isso vai depender do nosso viver com Jesus. Eu me sinto muito feliz, Daniel, por poder ouvir nesta manhã. E já oramos juntos. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus que está sobre o irmão possa de maneira especial falar ao nosso coração. O tempo é seu. Que Deus o abençoe. E obrigado por passar por aqui antes de ir para o campo missionário. Bom dia, irmãos. Vocês podem me ouvir? Bem? Está ligado agora? Eu creio que sim. Está ligado. Eu não sei se vocês podem me ouvir. Podem? Eu estou muito emocionado hoje porque a minha história com Cristo começou aqui no Canadá. E a minha preparação para o campo missionário está terminando aqui. Eu costumo dizer que eu tenho tripla cidadania. Eu sou brasileiro, porque eu nasci no Brasil há 38 anos atrás, em Santos, São Paulo. Eu sou canadense, porque eu nasci de novo aqui, no Canadá, há 20 anos atrás. E eu também tenho a cidadania celestial, porque, afinal de contas, sou filho de Deus. No dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me tornei filho de Deus. Então eu tenho essa tripla cidadania, brasileira, canadense e celestial. Eu estou muito feliz com esta santa coincidência, porque quando eu tinha 19 anos, eu vim para o Canadá e conheci Jesus. E depois de 20 anos, eu estou indo para o campo missionário. Interessante que o pastor Jackson conheceu Jesus através de um missionário americano. Tempos depois, ele se tornou missionário. Eu conheci Jesus através do pastor Jackson e hoje sou missionário. E a minha oração é que Deus possa usar a minha vida, a vida da minha família, para que outras pessoas também conheçam a Jesus e continuem dando, então, seguimento à obra missionária, à obra de Deus no mundo. Eu convido a todos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. O tema da mensagem de hoje é a verdadeira identidade de Jesus. A verdadeira identidade de Jesus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13.
Está escrito: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Só até aqui hoje. Eu convido a todos que terminem a leitura do capítulo 16 em casa. Jesus estava interessado na resposta dos seus discípulos, mas primeiro ele perguntou a opinião dos outros. Ele queria mesmo saber a resposta dos seus discípulos, mas primeiro ele perguntou: quem os outros dizem que eu sou? Jesus é, sem sombra de dúvidas, a pessoa mais admirável. Jesus é a pessoa mais admirável de toda a história, sem sombra de dúvidas, para cristãos e não cristãos. Vocês concordam comigo? Sim. Jesus é, sem sombra de dúvida, a pessoa mais admirável de toda a história humana, para dizer o mínimo. Eu tenho 38 anos de idade e nunca em toda a minha vida eu ouvi alguém falar mal de Jesus. Eu sei que algumas pessoas falam mal de Jesus, mas eu nunca ouvi. Nasci num país de maioria cristã, mas eu nunca ouvi ninguém falando mal de Jesus Cristo. As pessoas falam mal do cristianismo, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal dos cristãos, falam mal da Bíblia, mas as pessoas não falam mal de Jesus. Geralmente as pessoas não falam mal de Jesus, porque ele é uma pessoa admirável, até para os incrédulos, até para os ateus. Jesus é um homem admirável, um homem especial, extraordinário. No Novo Testamento nós podemos encontrar algumas pessoas falando mal de Jesus, como por exemplo os escribas e os fariseus. Eles gostavam de falar mal de Jesus. Mas nos dias de hoje é raro ouvir alguém que fale mal de Jesus. As pessoas podem até não levar Jesus em consideração, não levar Jesus muito a sério, mas não falam mal dele, em geral. Essa é a minha experiência, pelo menos. Prova disso é que, passados mais de 2000 anos do seu nascimento, as pessoas continuam ensinando, pregando, escrevendo, filmando, falando sobre Jesus, porque Jesus é um homem admirável. Mas Jesus não é unanimidade. Jesus não é unanimidade. Está longe de haver um consenso sobre quem de fato foi Jesus Cristo. Por isso o tema do sermão desta manhã: a verdadeira identidade de Jesus. Não há consenso sobre quem foi Jesus. E o próprio Jesus disse que haveria controvérsia a respeito da sua pessoa. Ele nos preveniu acerca disso. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36, por exemplo, o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra.
e o inimigo do homem será o da sua própria casa. Quem aqui nunca enfrentou problemas em casa por causa do nome de Jesus Cristo? Jesus não deseja que haja divisão na família. Esse não é o desejo de Deus, o desejo de Jesus. Que pais e filhos não se entendam, que a sogra e a nora vivam em pé de guerra. Esse não é o desejo de Jesus. Mas ele estava prevenindo os seus discípulos e os preparando para enfrentar a oposição por parte da própria família. E foi isso que aconteceu. Na passagem que nós acabamos de ler, irmãos, Jesus foi comparado a 3 grandes personagens da Bíblia. 3 grandes homens de Deus: João Batista, Elias e Jeremias. E apesar desses homens terem sido grandes homens de Deus, Jesus não ficou satisfeito com a comparação. Por quê? Eu ficaria lisonjeado se alguém me comparasse com qualquer desses homens. O meu herói no Novo Testamento é João Batista. Eu admiro muito João Batista. Ele era um homem, digamos, excêntrico, um homem meio esquisito, meio rude. Ele andava pelo deserto usando vestes de peles de camelo, amarradas com um cinto de couro, e comia gafanhoto e mel silvestre. Era um homem bem esquisito, para falar a verdade. E a pregação de João Batista era bem direta, bem dura, bem enfática. Raça de víboras, se arrependam, o reino de Deus está chegando. Era a pregação de João Batista. Eu não sei se ele molhava o gafanhoto no mel, como é que ele fazia, mas ele era bem esquisito. E há muitos missionários por aí, irmãos, comendo gafanhoto para ganhar a confiança das pessoas. Recentemente nós fizemos uma viagem missionária e a minha esposa, que nunca, irmãos, eu estou casado há 10 anos, conheço a minha esposa desde 2000, 16 anos. Nunca eu tinha visto a minha esposa comer frango. Ela não gosta de frango. Mas lá no campo missionário ela comeu frango durante um mês, todos os dias. Eu fiquei admirado. A minha filhinha tinha 1 aninho de idade e serviram para ela arroz, um arroz muito apimentado. Eu suava, irmãos, para comer aquela comida. O meu nariz pingava, os meus lábios ficavam latejando, de tão apimentado que era a comida. E a minha filhinha de 1 ano, que gosta muito de arroz, começou a comer aquela comida. As únicas palavras que ela sabia naquela ocasião eram papá, que servia para papá e para comida, papá, e água. Ela só sabia 2 palavrinhas. E ela começou a comer aquele arroz apimentado e dizer, água. A minha esposa deu a mamadeira para ela, cheia de água, ela tomou toda a mamadeira e continuou comendo arroz. Bom, mas voltando aqui a João Batista, ele é meu herói da fé, porque me parece que Jesus tinha uma grande admiração, um grande respeito por ele também. Jesus disse lá em Mateus 11:11, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que ele. Ele foi o maior de todos os nascidos de mulher. Mas Jesus termina dizendo, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista foi grande, o maior, entre os nascidos de mulher, entre os seres humanos comuns. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E Jesus não é o menor no reino dos céus. Jesus é o maior no reino dos céus. Por isso ele não ficou satisfeito com a comparação. João Batista foi grande, mas Jesus é muito maior do que ele. Elias, por exemplo, operou muitos milagres. Elias fez, na verdade, ele operou milagres no poder de Deus, mas através dele, Deus operou muitos
milagres, muitos prodígios. Elias, por exemplo, ressuscitou o filho de uma viúva pobre. Elias fez chover fogo do céu, abriu as águas do rio Jordão com a sua capa. Elias não experimentou a morte, foi trasladado no redemoinho. Elias foi grande, como nenhum outro profeta realizou tantos milagres e tantos prodígios como Elias. Mas Jesus não ficou satisfeito com a comparação. Por quê? Qual foi a reação de Elias diante das ameaças de Jezabel, por exemplo? Fugiu. Elias fugiu, ficou com medo, fugiu, se escondeu debaixo de um arbusto, depois de uma caverna, e pediu para morrer. Elias temeu as ameaças de uma mulher ímpia, que estava matando os profetas de Deus. Ele havia acabado de fazer cair fogo do céu, e muitos profetas de Baal haviam sido mortos, e ele foi ameaçado de morte, fugiu com medo, ele se escondeu e pediu para morrer. Jesus nunca se acovardou, nunca, nem diante da morte. É verdade, Jesus pediu a Deus que passasse dele aquele cálice, e Deus passou, mas Jesus teve que beber do cálice. E mesmo diante da morte horrível que ele estava prestes a sofrer, Jesus orou. Jesus, como sabemos, ele inclusive suou sangue. Tamanha era a sua aflição, o seu sofrimento, a sua angústia, mas Jesus nunca se acovardou, enfrentou a morte de peito aberto, diferentemente de Elias. Por isso ele não ficou satisfeito com a comparação. E Jeremias também foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A Bíblia conta mais histórias da experiência pessoal de Elias do que qualquer outro profeta no Antigo Testamento. E isso eu acho que já é suficiente para mostrar a grandeza de Jeremias. Jesus também não ficou satisfeito com a comparação. Nos dias de hoje, as pessoas comparam Jesus a outras pessoas. E se Jesus não ficou satisfeito com a comparação que fizeram no passado, com esses grandes homens, certamente não ficaria satisfeito com a comparação que fazem hoje em dia, por mais bem intencionadas que sejam as pessoas. De acordo com o senso comum, Jesus foi um grande homem. Pode conversar com qualquer pessoa por aí, vão dizer que Jesus foi um homem bom, que Jesus foi um homem, uma grande personalidade, no mínimo. Para muitos historiadores, Jesus foi um revolucionário. Para muitos filósofos, Jesus foi um homem à frente do seu tempo. E para muitos religiosos, irmãos, para muitos religiosos, incluindo aí muçulmanos, budistas, hindus, Jesus foi um grande mestre, um grande profeta. Budistas, muçulmanos, hindus reconhecem que Jesus foi um homem bom e, mais do que isso, um grande mestre. Vejam o que o Dalai Lama, líder budista mundial, tem a dizer sobre Jesus. Abre aspas. Palavras de Dalai Lama, líder budista. Jesus foi um grande mestre. Quanto a isso, não há dúvida alguma. Alguém que influenciou tantas pessoas por tanto tempo, certamente não é ser ordinário. Ou seja, é um ser extraordinário. Entendo que ele foi alguma manifestação de um Buda. Estava indo tão bem o Dalai Lama. Jesus não foi a manifestação de um Buda. Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. O Verbo divino que estava com Deus no princípio,
através do qual todas as coisas foram criadas. O Verbo divino encarnou e habitou entre nós. Jesus encarnou, Jesus viveu entre nós, mas Jesus morreu, ressuscitou e está assentado à destra de Deus. E voltará, como nós cantamos. Jesus não reencarnou, ele não é a reencarnação de Buda. Gandhi, por sua vez, para aqueles que pensam que Gandhi foi para o céu por causa das suas boas obras, e de fato, Gandhi foi um homem bom, um pacifista, um pacificador, um homem que nós devemos admirar. Mas vejam o que ele tem a dizer sobre Jesus. E nós sabemos que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Abre aspas. Ele disse que poderia aceitar Jesus como um mártir, uma personificação do sacrifício, um mestre divino, mas não como o homem mais perfeito que já existiu. Na verdade, Jesus não foi o homem mais perfeito que já existiu, ele foi o único homem perfeito que já existiu, porque Adão foi criado perfeito por Deus, mas caiu. E todos nós já nascemos imperfeitos. Mas Jesus foi perfeito, do início ao fim. Ele nunca pecou. Por isso ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas Gandhi não podia aceitar isso, porque ele foi o homem mais perfeito que já existiu. E ele termina dizendo: sua morte na cruz foi um grande exemplo para o mundo. Mas se houve alguma virtude misteriosa ou miraculosa nisso, o meu coração não pode aceitar. Palavras de Gandhi. O meu coração não pode aceitar. A cruz de Cristo não representava nada para Gandhi. Não havia nada de sobrenatural, de miraculoso na cruz. E Paulo disse, antes de Gandhi, que a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Por isso nós a exaltamos, não a cruz, mas Jesus. Por isso a cruz está em lugar de destaque nas nossas igrejas, para nos lembrar disso. Que ela é o poder de Deus, não a cruz em si, mas o que ela representa, o sacrifício de Jesus na cruz. Para terminar, irmãos, o Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, para terminar o que os adeptos de outras religiões têm a dizer sobre Jesus. O Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, no site do Instituto há um link ali de perguntas e respostas, e uma das perguntas é a seguinte, depois os irmãos podem conferir diretamente no site. Uma das perguntas é a seguinte: como a fé muçulmana vê e interpreta Jesus? O que você acha? O que os muçulmanos pensam de Jesus? Como eles interpretam Jesus? Abre aspas. Jesus, irmãos, eu fiquei pasmo ao ler isso. Jesus era um homem, nas palavras do Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos, Jesus era um homem, um ser humano, infalível, impecável e o mais perfeito. Infalível é quem não comete erros. Impecável é quem não comete pecado. E o mais perfeito é o mais perfeito. O mais perfeito. Mas não para por aí, evidentemente. Eles creem que o profeta Jesus, filho de Maria, não foi crucificado, muito menos ressuscitou. Porque para os muçulmanos, assim como para os judeus na época de Cristo, a cruz era considerada um escândalo, uma vergonha. Uma vergonha. Os judeus, os muçulmanos, não creem que Deus permitiria que um profeta seu morresse na cruz, de forma tão vergonhosa. Para os muçulmanos, Jesus foi retirado da cruz antes de morrer.
Mas eles dizem que Jesus foi infalível, impecável e o mais perfeito. E Jesus, a semelhança de Elias, para os muçulmanos, não experimentou morte. Foi trasladado para o céu. Diferentemente do profeta Maomé. De fato, irmãos, Jesus foi um homem bom, um homem à frente do seu tempo, um revolucionário, um grande mestre, um grande profeta, uma personificação do sacrifício, um dos grandes mensageiros enviados por Deus, infalível, impecável, o mais perfeito. Jesus foi tudo isso. Mas há um detalhe sobre a vida de Jesus que faz toda a diferença. Jesus foi tudo isso, mas Jesus foi mais do que isso, muito mais do que isso. Que detalhe é esse, irmãos? Tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é a palavra grega para Messias, que significa ungido, libertador. Jesus é o ungido de Deus. É o nosso libertador, o nosso Senhor. Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E ninguém convenceu Pedro disso. Na verdade, as palavras de Pedro são um plágio, porque não são palavras dele. Pedro estava apenas reproduzindo aquilo que ele tinha ouvido, porque Jesus disse que ninguém convenceu Pedro. Não foi carne nem sangue, nas palavras de Jesus, que revelaram isso a Pedro, mas o próprio Pai que está no céu. E seus irmãos estão lembrados, lá no Monte da Transfiguração, e lá no batismo de Jesus, uma voz vinda do céu disse: Tu és o meu Filho, em quem me comprazo, em quem me alegro. Foi o próprio Deus quem revelou aos homens que Jesus é o seu Filho. Este é o meu Filho. A voz do céu disse: em quem me comprazo? A ele ouvi. E Pedro ouviu. E estava aqui reproduzindo aquilo que ele ouviu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus disse que aquilo não havia sido revelado por homem, mas pelo próprio Deus. É Deus quem se revela aos homens. Eu digo que o pastor Jackson é o meu pai na fé, porque foi através dele que Cristo se revelou a mim. Mas não foi através das palavras do pastor Jackson que eu conheci Jesus, mas foi através da palavra de Deus. Foi Deus quem se revelou a mim, pessoalmente. Foi Deus quem se revelou a vocês. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tenha certeza de que se você chegar a este conhecimento, será através do próprio Deus. Não será através do pastor e de ninguém aqui. E nem através de si mesmo, mas através do próprio Deus. Porque é Ele quem toma a iniciativa sempre. E eu gostaria de encerrar, irmãos, fazendo esta pergunta diretamente a você. Se Jesus estivesse presente aqui, Ele está aqui presente, não sabemos, mas se Ele estivesse presente aqui, como esteve presente lá no passado, e perguntasse diretamente a você, olhando nos seus olhos, porque o que interessa aqui é a sua resposta, não a resposta dos outros. Jesus não estava interessado no que os outros diziam a respeito dele, porque ele sabia o que os outros diziam a respeito dele. Jesus está interessado na minha, na sua resposta. E Jesus está presente aqui, nesta manhã. Amém? Amém? Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente aqui, através do seu Espírito Santo. E Jesus continua falando, irmãos. Continua falando. Como falou a Pedro, Jesus continua falando a nós. Ele está presente aqui nesta manhã. Se Jesus estivesse aqui, presente, fisicamente, olhando nos seus olhos, e perguntasse a você, qual é a sua opinião a meu respeito? O que você diz sobre mim? Qual seria a sua resposta? Sinceramente,
qual seria a sua resposta? O que você diria? Você diria: Jesus, na minha opinião, você é um homem bom. Na minha opinião, você é um grande mestre, um grande profeta, um grande exemplo, como nunca houve antes na história. Você é um grande homem, que todos devem respeitar. Você diria isso? Ou você diria: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Tu és o ungido de Deus. Tu és o meu libertador. O meu Senhor e Salvador. O que você diria se Jesus estivesse aqui, diante de você, e fizesse essa pergunta, olhando nos seus olhos, com toda a sinceridade, porque Jesus conhece o nosso coração e a nossa mente? O que você diria? Há 19 anos atrás eu vim para o Canadá e a minha resposta naquela ocasião seria: tu és um homem bom, tu és um grande mestre, um grande profeta, um grande exemplo. Mas naquela época eu não diria: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando eu me deparei com a verdade do Evangelho, e quando eu compreendi que Deus me amava, que Deus queria reescrever a minha história, porque, irmãos, eu tinha 19 anos e eu não tinha alegria nenhuma de viver. Com 19 anos, sinceramente, eu não sei se eu estaria vivo se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus. Porque naquela época eu já pensava em dar cabo da minha vida, porque a minha vida não fazia sentido. Mas um dia Deus falou comigo e eu compreendi que Ele me amava. Eu criei, ainda que de forma muito simples, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era Deus, que Ele podia me ajudar, que Ele podia me salvar, perdoar os meus pecados. Eu entreguei a minha vida a Jesus e Jesus transformou completamente a minha vida. E é este convite que eu faço aqui nesta manhã a vocês. E não sou eu quem está fazendo este convite, é o próprio Deus. Porque é o convite da palavra de Deus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja amá-lo e servi-lo por toda a sua vida, se a sua vida não faz sentido, se você não tem alegria de viver, ou se você tem alguma alegria de viver, mas você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mais do que um homem bom, se você reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, seu Senhor e Salvador, pessoal, eu convido a você que levante uma das suas mãos, ou fique de pé, ou venha aqui à frente, como você quiser. Manifeste esse seu desejo. Porque eu creio, irmãos, que se você está sentindo no seu coração a mesma coisa que eu senti ali há 19 anos, se Deus mudou o seu entendimento, a sua concepção sobre Jesus, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Mas assim como Pedro corajosamente declarou a sua fé, professou publicamente a sua fé, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e então Jesus pôde dizer a ele: bem-aventurado és tu, tu és feliz, Simão. Se ele não tivesse dito, eu não teria ouvido a resposta de Jesus. Por isso eu convido você, irmão, para que levante a sua mão ou fique de pé, manifeste este seu desejo de servir a Jesus por toda a sua vida, porque eu gostaria de dizer a você: bem-aventurado és tu, feliz és tu, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, não foi homem algum, mas o Pai que está nos céus. Vamos orar? Enquanto nós estivermos orando, se alguém
desejar então entregar a sua vida a Jesus, poderá fazer isso levantando uma das suas mãos, ficando de pé, manifestando corajosamente de forma pública a sua decisão. E nós estaremos orando por você, para que Jesus possa tomá-lo em suas mãos e transformar a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que foi lida nesta manhã, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos, ó Deus, porque a obra de Jesus, ela não está restrita ao passado, mas ela se estende para nos alcançar ainda nos dias de hoje, ó Deus. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor preservou estas palavras benditas para a nossa instrução e para a nossa salvação. E nós queremos declarar esta manhã, Deus, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Te agradecemos, ó Deus, porque não foi homem algum que nos revelou esta verdade, mas o Senhor mesmo, através do Teu Espírito, tem revelado a nós e a milhões de pessoas no mundo todo que Jesus é o Teu Filho unigênito, que Ele é o Teu ungido, libertador, salvador, Senhor de todos os homens, especialmente daqueles que creem, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus nesta manhã. Em especial, ó Deus, eu agradeço pela vida deste senhor que está de pé e manifesta publicamente a sua fé em Jesus. Que o Senhor possa tomá-lo em Tuas mãos, que o Senhor possa guardá-lo, protegê-lo, possa conservar, ó Deus, a sua fé até aquele dia em que o Senhor voltará para tomar para si a Tua igreja e para julgar vivos e mortos. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventuradas são vocês, felizes são vocês, minhas irmãs, porque não foi carne nem sangue quem revelou a vocês que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Libertador. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Eu convido vocês para virem à frente. Peço ao pastor Jackson que ore por estas pessoas. Lá no Evangelho de João está escrito assim, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus aqueles que recebem Jesus, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos por adoção. Quando cremos em Jesus, Deus nos dá o direito e o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Todos nós somos amados por Deus. E a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. Mas filhos de Deus são aqueles que amam a Jesus e o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu peço aos irmãos que venham aqui à frente, para que o pastor possa orar mais uma vez pelas suas vidas. Vocês estão em família, não se sintam constrangidas, nem intimidadas. Nós queremos acolhê-los e queremos que a igreja também nos reconheça, porque a partir de hoje vocês fazem parte desta família, da família de Deus. E não há idade, não há gênero, não há barreira que separe os homens de Deus. Todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. Enquanto o pastor ora, se você desejar se juntar a nós, poderá fazê-lo também.
Uma coisa é publicamente confessarmos Jesus como Salvador, dizendo sim, eu recebo Jesus. Outra importante é falar com Deus aquilo que a gente sente. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração como se fosse vocês e convidá-los a repetir comigo. Pode ser no silêncio do seu coração, pode falar em voz ou em silêncio, mas vocês podem dizer esta oração e com fé confessar o Senhor como Salvador. Está bem? Creio que se nós orarmos juntos, o Senhor ouve no céu e aceita a sua oração? Então vamos orar. Senhor, nesta manhã, ao ouvir a palavra do Senhor, a exposição do Evangelho e compreender claramente quem é Jesus, que só Jesus Cristo salva o pecador, eu quero confessar como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, ó Senhor. Purifica a minha alma com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E reveste-me com o Teu Espírito Santo, para que eu possa ser fiel a este compromisso que eu faço com o Senhor, nesta manhã, diante da Tua igreja, diante do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. É simples. Deus atende no céu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe.